Como o tema desse primeiro Café com Propósito com o público, talvez você vá ouvir alguma coisa que é muito simples, mas não é fácil de praticar. E eu fiquei pensando, e na minha cabeça, assim, as coisas, elas não param, né? Eu sou extremamente acelerado, eu fico pensando o que eu vou falar, que palavra impacta, que tema vai chamar a atenção. E isso me tira o sono, isso me faz perder a fome. E eu fico pensando, às vezes, que tem que ser algo extraordinário. E o Espírito Santo me disse, traga algo simples e que seja difícil de praticar, mas simples até para você explicar. E pensando nisso, eu coloquei um tema no que a gente vai falar nessa manhã, que é gestão humana do tempo. Por que é gestão humana do tempo? Porque eu não quero falar de um tema que ele só se conecte com performance. Tempo focado em resultado, tempo focado em dinheiro, tempo focado em produzir mais. Claro que o objetivo de quem é empresário, de quem é empreendedor, fato é, a gente quer sim produzir mais, a gente quer ter mais tempo, a gente quer aproveitar o melhor do tempo. Mas não é simples isso. E eu queria então dizer no primeiro momento que ninguém, absolutamente ninguém, administra 100% do tempo. O que a gente faz é a escolha daquilo que é importante para aquele momento. Então, se você tem a ideia de que você vai aprender a fazer a gestão do tempo de maneira perfeita, a primeira mentira que te disseram é que você vai conseguir. O que você vai fazer são escolhas em cima do tempo que Deus te dá. E talvez aí esteja o problema. As nossas escolhas, elas fazem com que a gente perca tempo naquilo que não deveríamos perder de tempo, né? Eu escrevi aqui que o tempo corre para todos na mesma velocidade. Então o tempo corre para mim na mesma velocidade que corre para você. O que muda é o que eu decido fazer com o meu tempo. O que muda é como eu decido começar o meu dia. Isso é o que muda. A matemática do tempo, ela é simples para todos nós. Nós temos 24 horas. Se a gente colocar em minutos, nós temos 1440 minutos num dia. E aí a gente soma isso, dá 86.400 segundos. O que eu estou te dizendo é que você tem 86.400 segundos todos os dias para usufruir bem ou mal do seu tempo. Esses 86.400 segundos, Deus te entrega todo dia na virada daquele dia ou daquela noite para o próximo dia. Ele te diz assim, ó, estou te dando de presente mais 86.400 segundos. E daí em diante as escolhas são suas. Qual é o problema disso? É que se fosse financeiro, você teria guardado o que sobrou. Mas como não é financeiro, você não tem retorno do que sobra desse tempo. Ou que deveria sobrar, na verdade, porque não sobra. Se você não aproveitar os 86.400 segundos bem aproveitado, ele não está acumulado para o dia seguinte. E aí que a gente tem as nossas dificuldades, porque o tempo ele não acumula, o tempo ele passa. E aí a pergunta que fica para nós é, onde é que a gente tem deixado ir embora os nossos segundos? Onde estão os nossos segundos? Onde é que a gente tem empregado tempo atualmente? E aí eu coloquei aqui algumas coisas que... Eu tinha colocado 5 coisas que nos tiram o tempo. Não vou nem falar de rede social, não vou falar de quantas vezes você para tomar um café e o café que era de 10 minutos vira meia hora, eu não vou falar sobre isso. Mas eu queria colocar 3 coisas que de fato tiram o nosso tempo. A primeira que eu coloquei aqui são as urgências dos outros virando o governo na nossa agenda. Já parou para pensar que alguém chega em você e fala assim, você tem 1 minuto? Eu me lembro uma época, quando eu ainda era executivo, eu me considero um cara chato ainda para muitas coisas, mas eu era mais.
Alguém me pediu um minuto, eu falava assim, 59, 58, 57. A pessoa, o que você está fazendo? Ah, você pediu um minuto. Eu só estou fazendo a regressiva desse minuto. Essas urgências dos outros, elas acabam governando a nossa agenda. E aí, a escolha é sua. A urgência do outro não deveria ser sua, é do outro. Primeira coisa que toma o nosso tempo é o fato de nós não sabermos dizer para a pessoa assim, ó, isso eu não posso resolver para você agora. Eu agradeço você me procurar, confiar em mim, mas isso não é para mim nesse momento. É a urgência de outra pessoa. A vida, se a gente não fizer isso, ela vira um apagar de incêndios. E o que é pior, você é bombeiro do alheio. Você é bombeiro do outro. O seu incêndio continua, mas você está apagando do outro. Primeira coisa que tira o nosso tempo são as pessoas que pedem aquele 1 minuto e que vira 30, 1 hora, 2 horas. Não estou dizendo para você parar de atender as pessoas, estou dizendo para você escolher que horas que você pode entregar o seu melhor para aquela pessoa ou que você também não pode. Sabe por que eu falo isso? Porque as pessoas mais importantes da nossa vida, elas estão ficando com o resto do nosso tempo. E as pessoas que tomam o nosso tempo estão ficando com todo o tempo. Você não pode entregar o resto na sua casa. Você não pode entregar o resto para as pessoas que precisam de você. Segunda coisa, perfeccionismo. É o ladrão que se veste de excelência. Muitas vezes você tem algo já pronto que poderia ser já colocado em prática, mas você, por ser perfeccionista no exagero, ocupa mais tempo para terminar aquilo. Eu digo sempre às pessoas, o seu bom interessa. Mas tem gente que, não, o próximo livro, o próximo curso, o próximo culto, o próximo encontro. E às vezes o que você já tem já é suficiente para ajudar uma pessoa. Só que o teu perfeccionismo exagerado faz você continuar e tentar fazer mais, buscando um perfeccionismo que não precisa para aquele momento. Então o que você gastaria 10 minutos, você gasta aí 1 hora às vezes, para fazer o que você considera perfeito, mas que para o outro já funcionaria bem. Terceiro, procrastinação emocional. Não é preguiça. O que é procrastinação emocional? É você evitar algo que exige de você coragem. Aí emocionalmente, você sabe que em algum momento aquilo vai tomar o seu tempo. E vai ser muito mais do que se você fizesse naquela hora. Aí emocionalmente você fala, vai dar trabalho, não estou com coragem para fazer isso agora, e não vai fazer. Essa é a procrastinação emocional. Isso significa que uma conversa, uma decisão, um posicionamento de algo, você emocionalmente não toma essa decisão, deixa para depois. E aí o seu tempo fica perdido e você acaba deixando com que esses 3 temas, eles tomem o seu tempo. Procrastinação emocional, perfeccionismo, como um ladrão que você tem vestido de excelência, e o primeiro, urgências dos outros virando prioridade na sua vida. Por falar em prioridade, eu recomendo que vocês leiam um livro chamado Essencialismo. Essencialismo. Eu gosto de 2 livros que mexeram muito com o que eu acredito em gestão do tempo e performance. O primeiro livro é A Única Coisa. A Única Coisa, ele vai trazer 7 áreas da vida que elas deveriam ter prioridade no seu tempo e que se você cuidasse só daquela área, numa única coisa, no primeiro livro que eu estou falando, você estaria com o seu tempo mais bem administrado. E o essencialismo, se a única coisa ele vem para dar uma organizada, o essencialismo vem para moer o que sobrou. Ele vem para dizer assim, ó, agora você aprendeu, né? Então agora você vai tirar o S da prioridades. Vai virar prioridade. E por falar nisso, e eu falei do livro porque ele me traz essa questão. Se o tempo é um bem precioso e hoje a gente está vivendo um paradoxo,
A gente nunca teve tanta ferramenta para gerir tempo. São muitas. E parece que a gente tem tantas e que até atrapalham hoje. E nós colocamos então com muita frequência o S. Eu tenho prioridades. Posso te falar uma coisa? Todos nós temos uma prioridade no dia, que é mais importante que todas as outras. Você não precisa ser tão inteligente para saber que alguma coisa naquele dia é mais importante. E as outras têm importância, mas aprendam, nem tudo importa igualmente. Tudo é importante, mas não no mesmo nível. E aí quando eu pego alguma coisa que é prioridade e não pego prioridades, eu resolvo o que é mais importante do dia. A vida mais saudável e produtiva, ela não tem essa prioridades. Ela tem uma prioridade do dia. E as outras coisas, o que eu vou fazer? Vai fazer também. Só que você vai fazer o que é mais importante primeiro. E aí vai te sobrar tempo para fazer as outras coisas que são menos importantes. Porque a gente muitas vezes se perde nisso. Olha o que eu vou dizer para vocês. Muitas prioridades nos geram ansiedade. Uma prioridade nos dá direção. Muitas prioridades nos geram ansiedade. Uma prioridade nos dá direção. Tempo não se controla. Tempo se honra. Você precisa honrar o seu tempo. Você precisa honrar o seu tempo. A cada estalar de dedos, morre uma pessoa no mundo. E se eu não aproveitar bem o meu tempo, eu não estou honrando o que Deus me deu para viver aqui na Terra. E honrar o tempo é entender que ele não é seu inimigo, ele é um recurso sagrado. Ele não volta em dobro amanhã. E a gente não gera tempo. A gente responde o tempo com as decisões que toma. Então honre o seu tempo. Não é sobre, vou fazer qualquer coisa com o meu tempo. Não, tá bom, eu vou ficar mais tempo nessa série aqui, tá tudo bem. Eu não estou dizendo que a gente às vezes não tem que ter o ócio criativo, o art space, o espaço em branco, enfim, não estou dizendo que não tem que ter. Só estou dizendo que há tempo para todas as coisas, como a Bíblia diz. O tempo mais importante começa pela manhã. E talvez de tudo que eu te disser, talvez o que eu vou te dizer agora é o que mais vai valer a pena. Eu tenho aprendido que antes de pegar o celular, antes de escovar os meus dentes, antes de tomar banho, de me trocar para sair, eu tenho feito a oração mais curta e mais poderosa que eu já pude fazer nos últimos tempos, que é: bom dia, Espírito Santo. Eu estou falando isso todo dia agora. Nesse dia, o que faremos? Olha o que eu estou dizendo. O que faremos? Não é o que eu vou fazer. É o que o Espírito Santo está dizendo que eu devo fazer. Então eu dou bom dia a Ele e pergunto: nesse dia o que faremos? Para onde iremos? E por fim, qual é a prioridade do dia? É a pergunta que eu faço para Ele. E não raro, eu tiro coisas da frente que eu sei que não tem a ver com o tempo daquele dia, porque não é prioridade daquele dia, e transfiro isso para outros dias. Bom dia, Espírito Santo. Nesse dia o que faremos? Para onde iremos? E qual é a prioridade do dia? Começar o dia com Deus não é uma tarefa para mim. É a decisão que organiza todas as outras minhas decisões. É a decisão de saber que o que eu fizer daquele momento é o que vai determinar o que vai acontecer no restante do dia. Quando eu começo o dia com Deus, eu paro de reagir ao que o mundo me pede e eu passo a responder ao que Deus me pede. E não se assustem. Você vai ter o mundo te pedindo muita coisa, mas você precisa responder ao que Deus está pedindo para você no começo da manhã. Então a grande prioridade, sem S, é definir com o Espírito Santo de Deus como vai ser o seu dia. E se vocês tiverem dúvidas do que eu falei, eu posso compartilhar com vocês toda essa estrutura para vocês depois reverem. Eu sempre digo que eu não quero segurar nada comigo. Só que Deus me deu
para que eu entregue também para vocês. E eu quero ir já para o fim. Quero trazer 2 exemplos bíblicos de boas escolhas. Um bem forte para mim, Maria e Marta, Lucas 10, 38 a 42. Todos conhecem essa passagem, mas se não conhecem, é a passagem onde Jesus chega na casa delas. Marta estava ocupada com muitas coisas. Marta tinha prioridades, mas Maria tinha prioridade, que era estar aos pés de Jesus. Aí a diferença. Uma tinha prioridades e a outra tinha prioridade. E nesse caso, quem ficou com a melhor parte é quem escolheu a prioridade e não escolheu o S de prioridades. Esse é um exemplo que vale a pena você olhar depois em Lucas 10, 38 a 42. Mas um exemplo bem mais forte, porque essa questão do tempo não é sobre fazer mais, é sobre fazer melhor. Talvez a melhor gestão do tempo que eu pude encontrar na minha trajetória foi a do próprio Jesus, que em 3 anos priorizou o que deveria ser feito. Jesus viveu 33, mas operou os 34 milagres catalogados nos evangelhos. Os catalogados, teve muito mais. Ele fez dos 30 aos 33. E aí, eu digo para você o seguinte: Jesus não correu, ele caminhou com propósito. Jesus não correu, caminhou com propósito. Vamos parar de correr, vamos caminhar com propósito. Jesus não atendeu a todas as demandas, ele atendia o que estava alinhado com a vontade do Pai. E ele tinha muita demanda. Tinha tanta demanda que às vezes ele nem sabia da demanda e alguém vinha e tocava nele. E dele saía poder, saía virtude, alguém era curado. Jesus sempre voltava ao lugar secreto. O que ele fazia? Ele orava. Essa era a prioridade. Jesus fazia pausas para orar. Eu não sei você, teve um ano da minha vida que eu pausava, eu colocava no meu celular momento de oração, e às vezes era 1 minuto. E muitas vezes eu orava 5, 6 vezes ao longo do dia. E essas pausas me faziam voltar para o centro da vontade dele. Isso não era perda de tempo, isso era a escolha certa. Jesus não foi guiado por pressão, gente. Foi guiado por propósito. Não seja pressionado. Seja alguém que intencionalmente sabe escolher seu tempo. Se até Jesus priorizava a presença, por que eu vou vencer um dia sem a presença dele? Não vou vencer. E eu encerro deixando para você 3 questões. A primeira: qual é a sua prioridade hoje, sem S? Qual é a sua prioridade hoje, sem o S? Segundo, o que você precisa dizer não para proteger o seu tempo e ganhar um sim para você? E terceiro, que ladrão de tempo você decide confrontar essa semana? Que ladrão de tempo você decide confrontar essa semana? Que você precisa dizer não para que você tenha o sim para você? E qual é a sua prioridade, sem S, para hoje? Tempo é vida, em forma de segundos. E vida, quando entregue a Deus, vira propósito. Que Deus abençoe vocês. Muito obrigado por estarem aqui nesse nosso primeiro encontro, que segundo o Júnior, que é um grande amigo, é o primeiro de muitos.